Tudo bem, pessoal? Então, nós vamos começar agora com a abordagem da defesa do TCC, uma questão que sempre atormenta muitos estudantes e, na verdade, que o meu objetivo é trazer algumas sugestões para esse momento de defesa, não só para ele, mas também para a preparação com relação a esse momento. E essas sugestões até servem não apenas para o TCC, mas para a preparação de outras bancas, como concursos, né, bancas de mestrado, doutorado, até mesmo seleções, certo? É claro, aí as ponderações que eu vou fazer aqui vão ter que ser consideradas com relação à banca específica e ao momento específico, né? Nem tudo vai poder ser aplicado e vão ter situações mais complexas e mais desafiadoras, como são bancas de mestrado e de doutorado, mas algumas dicas que eu vou tratar aqui podem servir para esses outros momentos, certo? A primeira delas, com relação ao TCC, a gente sabe que o TCC é o trabalho da conclusão de um curso, e eu me refiro aqui mais especificamente a um curso de graduação, então ele é um momento de fechamento da graduação, e eu costumo dizer que nesse momento é bom nós não lermos, né? De preferência até não usar slides se a banca for presencial. Geralmente essas defesas são um pouco mais curtas em termos de tempo. Na URGS, as bancas que eu integro, via de regra, nós damos 5 minutos para os candidatos, alguns outros colegas dão 10 minutos, até 15 minutos. Nós não temos regimentalmente isso fixado, mas o fato é que essa defesa ela é um pouco mais curta, então ficar utilizando slides acaba sendo algo que pode complicar no momento. E a banca, no final das contas, não quer tanto perceber slides, quer mais ouvir dos candidatos, certo? Então a minha recomendação inicial é não usar slides. É livre a consulta, anotações, eventualmente o próprio trabalho pode estar ali impresso ou até num computador mesmo para consulta, e o candidato ou a candidata poderão então ter acesso a pequenas anotações ou ao próprio trabalho. E ao iniciar o conteúdo da defesa, né, o candidato ou a candidata tem essa fase inicial concedida pela banca e pelo orientador para falar, é tratar sobre o trabalho, falar sobre ele, contar às vezes sobre as motivações que levaram à escolha do tema, eventuais dificuldades que encontrou no desenvolvimento e na pesquisa, falar eventualmente também um pouco sobre a metodologia de trabalho, se foi pesquisar acórdão, se foi ao direito comparado, né, a legislação comparada. E muito importante também nesse momento mais inicial, acabar dizendo qual é o problema de pesquisa, né? O problema de pesquisa sempre é uma pergunta. O que eu pretendi aqui investigar, o que eu pretendi responder no meu trabalho, e aí já dizer logo em seguida como o candidato se organizou para responder essa pergunta. Então, dividir o trabalho em duas, três partes, né, em quantos capítulos, rapidamente a estrutura de cada um deles, chamar a atenção dos principais pontos, tudo isso sempre medindo o tempo. No final, quando se aproximar da conclusão da defesa, se possível já responder ao problema de pesquisa, né? Se havia uma pergunta lá no início, uma pergunta que foi enunciada, dizer qual foi a conclusão, qual foi a resposta a essa pergunta. Então aí tem um fechamento, né, lógico do trabalho, de como ele funcionou, certo? Arguição pela banca. Então, o que esperar quando os professores, né, os arguidores, fazem perguntas, né? Eles geralmente vão fazer considerações, às vezes dividem essas considerações numa parte de metodologia e depois numa parte de conteúdo. Então, eles podem criticar a introdução, criticar a própria divisão do trabalho, do sumário, e isso faz parte. Então, a gente tem que estar preparado para ouvir algumas sugestões, algumas críticas. Realmente isso é da academia. Então, se vem depois, num segundo momento, na parte de conteúdo, uma pergunta que a gente não sabe responder, bom, a gente tenta articular o máximo possível, aproximar o máximo possível do conteúdo que estudou, e se não souber efetivamente, ficar bem tranquilo. Ninguém é obrigado a responder tudo, especialmente no TCC, porque é um trabalho mais inicial da vida acadêmica dos estudantes. Então tem que ter nesse momento bastante educação, talvez prospectar o futuro, dizendo que a pesquisa não acaba por ali, que se pretende continuar com uma especialização, com um mestrado, conforme o caso até mesmo um doutorado, e ter humildade, certo? A banca, na verdade, quer testar
a autoria de vocês, né, a autoria dos candidatos e o conhecimento que tem sobre o próprio trabalho. Então, às vezes, quem não vai tão bem na parte escrita pode se elevar na parte oral e agregar na sua nota, né? O mais importante, as bancas consideram, pelo menos na minha experiência, é a parte escrita. Mas, às vezes, tem uma parte escrita não tão boa, o candidato tem algumas dificuldades, mas pesquisou, dominou muito bem o tema. Em muitos casos eu participei de bancas que se dá uma nota mais alta quando essa candidata ou esse candidato demonstra um conhecimento que até eleva um pouco a percepção que a banca teve da parte escrita. Então é muito importante se preparar também para essa parte escrita, né? Aliás, esse é um ponto que eu deixei aqui até mais para o final. A parte escrita é bem importante, é mais fundamental, mas a parte oral nós precisamos nos preparar, né? E a preparação vai a partir do conhecimento do trabalho, então a gente precisa conhecer o próprio trabalho, às vezes a gente escreve, entrega o trabalho e depois não tem mais acesso a ele, ou não, né, se livra dele e esquece o que escreveu. E isso não deve ocorrer, a gente deve dias anteriores à banca, talvez reler o trabalho, fazer anotações, se preparar, refletir sobre o trabalho, sobre questões que possam vir da banca. Aqui vai uma outra dica muito importante: tentar conhecer a banca, saber quem são os examinadores, saber sobre o que eles pesquisaram, no que eles atuam. Eventualmente, em alguns casos, os examinadores já foram nossos professores e a gente já tem um conhecimento maior. Mas essa reflexão antes da defesa, ela é muito importante porque ela vai como aquecendo, né, a nossa parte mental para estar preparada para aquele momento em que a gente vai ser arguido. Então isso só pode trazer mais segurança, uma preparação maior. E se possível for, recomenda-se que faça um treinamento, né, uma apresentação para familiares, para amigos, enfim, para fazer também a gestão do tempo. Então, perguntando antes para o orientador qual o tempo que tem para a defesa, pode-se simular em casa para nem ficar abaixo do tempo mínimo, né, da defesa e nem extrapolar esse tempo, porque em alguns casos até a banca pode ter uma má impressão de quem não soube fazer a gestão desse tempo. Também é um item a ser considerado que pode pesar favoravelmente ou negativamente. O trabalho de conclusão de curso é um trabalho que eu vejo claramente assim, na experiência das diversas bancas que fiz, que ele pode refletir ou o trabalho de um aluno que apressadamente, nos últimos meses ali do curso, acabou fazendo uma pesquisa para cumprir uma formalidade e passar, ou seja, para se livrar de um requisito do curso, ou o trabalho reflete, na verdade, o curso inteiro, né, de candidatos ou candidatas. Então, tem esses extremos, e claro que entre esses extremos tem outros tipos de candidatos que também trabalharam muito mais do que simplesmente se dedicar nos últimos poucos meses do curso ao trabalho de conclusão de curso, né? Mas aí cada um vai ter que se enquadrar em que perfil está. Se é daqueles que deixaram para o último momento do curso a dedicação, ou se o TCC, se o trabalho de conclusão de curso, reflete, na verdade, toda essa caminhada, toda essa trajetória. Eu recomendo que vocês fiquem mais próximos desse segundo perfil. Mas se não for o caso, tem que se preparar o máximo possível, né? Quem deixou para a última hora o TCC tem que se preparar o máximo possível para a defesa para eventualmente, né, tentar melhorar a impressão da banca com uma boa defesa e uma segura defesa, certo? Então aqui são algumas dicas bastante sucintas de preparação para esse momento tão importante da vida acadêmica dos estudantes de graduação.